Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Joana Naspolini Coral, médica ginecologista e obstetra, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha matéria que eu escrevi na revista Lista da Saúde sobre dispositivos intrauterinos, os DIUs. Então, os dispositivos intrauterinos, eles são um tipo de método anticoncepcional reversível de longa duração. Eles são caracterizados como os LARCs. Porque a qualquer momento que a paciente desejar retirá-los, ela pode estar sendo feita esse tipo de retirada, e eles são um método contraceptivo de longa duração, ou seja, eles podem durar 5 ou 10 anos. Assim como qualquer método anticoncepcional, os DIUs também têm uma taxa de falha, de gestação, porém é uma taxa muito baixa, que vai diminuindo a cada ano em que eles está inserido intrauterino, uma taxa de mais ou menos 0,1 a 0,3% ao ano. A colocação dos DIUs pode ser realizada tanto no consultório quanto no bloco cirúrgico sob sedação, para aquelas pacientes que sentem um pouquinho mais de dor. É muito importante para os pacientes saberem que existem dois grandes grupos de DIUs, os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais. Em relação aos DIUs hormonais, eles são compostos pelo hormônio levonorgestrel, que é um tipo de progesterona. Existem dois tipos, hoje em dia, no mercado, de DIUs hormonais. A diferença entre eles é que um já é conhecido há bastante tempo, porém ele é um pouquinho maior e contém uma quantidade um pouco maior também de hormônio. Tem um outro mais novo, que é um pouquinho menor, um insertor, e também tem uma quantidade um pouco menor de hormônio, e ele foi feito mais para pacientes que nunca engravidaram, justamente por ele ser um pouquinho menor, sente um pouquinho menos de dor na colocação. Em relação aos DIUs hormonais, eles agem, o hormônio dele age localmente dentro da cavidade endometrial, que é a cavidade de dentro do útero. E isso, por conter hormônio, eles podem causar alguns efeitos colaterais em algumas pacientes, como retenção de líquido, acne, aumento da oleosidade da pele, dos cabelos. Mas a tendência é, com o tempo, à medida que o DIU está ali inserido, esses sintomas regredirem até que não estejam mais presentes. E algumas pacientes também experimentam uns escapes menstruais no início, que também regridem com o tempo. E o grande fator diferencial desse DIU hormonal é que a grande maioria das pacientes fica em amenorreia, que significa sem menstruação nenhuma durante todo o tempo de colocação do DIU. A validade desses DIUs hormonais é de 5 anos, e assim que for feita a retirada já pode ser colocado um novo DIU no mesmo momento. Em relação aos DIUs não hormonais, também existem dois tipos, o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata. Ambos vão atuar ali na cavidade endometrial para fazer a anticoncepção. Existe uma diferença entre eles, o de cobre tem uma duração de 10 anos e o de prata tem uma duração de 5 anos. Alguns efeitos colaterais podem acontecer com a colocação do DIU de cobre, como por exemplo um aumento do fluxo menstrual e das cólicas menstruais também. Isso para algumas pacientes, não é todas que vão ter esse tipo de efeito colateral. O DIU de cobre com prata, ele foi feito na tentativa de tentar reduzir esses efeitos colaterais do DIU apenas com cobre. A grande maioria das pacientes experimentam que realmente não aumenta muito o fluxo menstrual, nem as cólicas menstruais, mas isso não é comprovado, é mais uma coisa vista na clínica mesmo. Lembrando que as pacientes que utilizam os DIUs não hormonais, elas ficam menstruando mensalmente, com ciclo menstrual normal. A retirada do DIU é feita em ambiente ambulatorial, também no consultório, é um procedimento bem simples e rápido. Também é importante falar que os DIUs eles podem ser colocados após parto normal, imediatamente, após o parto normal, após a cesariana, após procedimentos por abortamento, como curetagem e a MIL também. É importante falar que não existe um melhor método anticoncepcional geral, assim. Existe o melhor método para cada paciente. Tem paciente que se adapta melhor com um e paciente que vai se adaptar melhor com outro.
Por isso é tão importante sempre uma conversa, né, uma consulta com o seu ginecologista, expressar quais são as suas vontades, as suas dúvidas e aí em conjunto com o seu ginecologista ser tomada uma decisão de qual é o melhor método anticoncepcional para você. Para conferir a matéria na íntegra sobre os dispositivos intrauterinos, você pode achar em qualquer revista Lista da Saúde que está circulando por toda a região. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.